Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso dedinho de prosa sobre a palavra. E eu gostaria de agradecer a cada um que se inscreveu no nosso canal, tem compartilhado, da mensagem. Se você está assistindo agora, compartilhe essa mensagem com seu irmão, com o tio, com um amigo. Vamos compartilhar essa mensagem. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vamos estar aí postando algumas mensagens aí edificantes para a nossa vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre missões. E em especial, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Glauber, que é responsável pela comunicação da agência missionária Novas Tribos, lá em Goiás. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, por permitir nós estarmos aqui compartilhando desse vídeo no nosso canal. Em Jó 42, no versículo 2, Jó diz ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse vídeo, ele impactou muito a minha vida, de uma forma especial, onde um casal de missionários, Marcos e Glória, tem o desejo de fazer missões, mas eles são impedidos por causa da idade, eles são reprovados, mas como o plano não era um plano do homem, mas sim um plano de Deus, este casal faz toda a preparação e então vão para Nova Guiné. E o que Deus faz ali naquela tribo, uma aldeia de 320 pessoas reunidas, o que Deus faz na vida daquelas pessoas através deles é algo surpreendente. Marcou muito a minha vida, falou muito ao meu coração. Espero que Deus também fale ao seu coração. Nós temos a aprovação, então ali, dessa agência missionária Novas Tribos, para poder reproduzir esse vídeo, que você possa se sentir mesmo tocado com a mensagem desse vídeo, e deixe seu comentário, para que a gente possa aprender juntos, o que tocou em você, o que você achou, qual a parte que mais você admirou aí nesse vídeo. Que Deus te abençoe e vamos lá assistir então esse vídeo, que chama-se Etal, que quer dizer na língua indígena, então é verdade. Que Deus abençoe. Vamos para o vídeo. O Vale, terra dos Amishas, terra dos Menonitas. Em meados do século XVIII, fugido da perseguição religiosa na Europa, um grupo deles veio se estabelecer aqui no interior da Pensilvânia. Dedicados ao trabalho duro, desmataram essas terras e formaram fazendas produtivas. Para os Amishes, hoje, pouca coisa mudou. Mantendo um estilo de vida bem simples, procuram afastar-se dos eletrodomésticos e comodidades da vida moderna, porque para eles é sinal de piedade religiosa. Mas nem todos permaneceram em suas tradições. Alguns preferiram uma vida mais moderna, porque eles achavam melhor assim.
Vejam bem, o nome desse homem é João Cross. Ele é coordenador de um dos ministérios da missão, Novas Tribos. Uma organização que trabalha quase que exclusivamente com povos tribais em vários países do mundo. Você talvez pergunte, João, o que está fazendo aí, no centro da Pensilvânia? O que é que isso tem a ver com a evangelização das tribos? Bem, eu quero dar a você a base do nosso trabalho, contando uma história que começou aqui, bem aqui neste vale. Um dos filhos desta terra é Marcos Zuck. Há 10 gerações, em 1742, a família Zuck emigrou da Suíça para cá e tem vivido aqui desde aquela época. Mas Marcos não ficou. Depois de ouvir um desafio missionário, ele e sua esposa decidiram que também seriam missionários. Então foram a uma agência missionária para uma entrevista. Como naquela época eu já tinha 30 anos e apenas o 2º grau, me disseram que após os 4 anos do curso teológico eu estaria muito velho para aprender uma língua tribal. Questionavam se deveria levar meus filhos para uma tribo ou ir para um clima tropical com os meus problemas de saúde. Diziam, deixa os nativos para lá, eles estão felizes. Rejeitados, mas não derrotados, Marcos e a esposa Glória foram para uma das escolas da Missão Novas Tribos. Ali receberam um preparo especializado em evangelização transcultural. Assim que terminaram o treinamento, foram enviados pela sua igreja local até um campo missionário. Papua Nova Guiné, a ilha completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. A terra onde o tempo é esquecido. Isolada, é um cantinho maravilhoso da criação. Do clima ameno e fresco encontrado nas montanhas ao calor úmido e tropical das terras baixas dos manguezais. Com recifes de corais incríveis e praias desertas luxuriantes, é de se admirar que ela não tenha se tornado ainda a maior atração turística do mundo. Localizados numa das ilhas da Nova Guiné, os Mokes têm vivido e morrido por séculos. E é esse povo que se tornou parte importante da vida de Marcos e Glória. Com frequência, a nossa ideia do que está envolvido num trabalho missionário dessa natureza não é correta. Você não começa a pregar a palavra no primeiro dia, quando você chega na aldeia. Se você fizer isso, vai causar problemas e provavelmente será o último a tomar conhecimento deles. Antes você tem que embarcar na aventura do aprendizado, aprender como essas pessoas pensam, como falam, o que as faz assim rijas. A questão é por onde começar, o que fazer no primeiro dia, no segundo dia. Quando você chega numa aldeia, as coisas que aprende primeiro são as mais óbvias. Onde eles moram, o que eles comem e como preparam a comida. E, é claro, de onde obtêm os seus alimentos. Os Mokes gostam de comer carne de porco selvagem que eles capturam em redes armadas pelo mato. No dia da caçada, todo mundo levanta bem cedo e todos participam.
que não é tão óbvio é como eles encaram a vida. Alegria exterior não significa vida sem medo por dentro. É preciso determinação no estudo para conhecê-los a fundo. E, com frequência, os fatos descobertos não são assim os mais agradáveis. À medida que estudamos seus costumes e a maneira de pensar deles, uma das coisas reveladas foi o constante temor de opressão em que esse povo vivia. Um dos aspectos da cultura estava ligado aos ancestrais mortos. Um homem vestia uma grande máscara e saía dançando pela aldeia. Eles criam que esse era o espírito de um ancestral morto voltando. Os homens nos contaram que as mulheres não sabiam que eram eles que vestiam a máscara. Eles guardavam a máscara escondida num lugar reservado exclusivamente para os homens. Eles nos explicaram o seguinte: se uma mulher visse a máscara ou se ela descobrisse que se tratava de um homem que a vestia, não um espírito, o castigo para aquela mulher era a pena de morte. Quando eu era um menino, minha mãe descobriu o segredo e viu a máscara. Conforme o nosso costume, meu pai, um homem severo, ordenou que minha mãe fosse morta quando ele morresse. Assim que ele faleceu, mostraram a máscara para minha mãe e os 2 irmãos dela a levaram para o mato. Eles não queriam fazer aquilo, mas nas nossas crenças nos obrigavam. Eles passaram uma corda de casca de árvore em volta do pescoço dela. Eu era bem novo, mas eu me lembro bem. Minha mãe era jovem e eu a amava. Minha mãe foi morta porque ela viu a máscara. Nós vivíamos aterrorizados. Time goes by, the day, the night, and they don't know. Children cry, men live, they die, and they have no hope. So many people just existing. Are we really listening to the tears and the fears of the unknown? Oh, killing to live and living to kill, yet dying in their sin. Their faiths are strong, but they're all wrong. Their gods just can't win. They tremble at the thought of them. The sun, the moon, the birds, the spirits. Oh, how can it be that they just don't know? He is willing that none should perish. He desires each one as his own. He sent his perfect Son to die for them. The Son now reigns next to his Father's throne, but so many just don't know. O dia finalmente chega quando você conhece bem a língua e sabe o que eles pensam, podendo iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas a questão é por onde começar. A Bíblia é um livro tão grande e nenhum membro da tribo Mook jamais teve qualquer contato como nós temos com as Escrituras. Antes de começarmos a pregar, tivemos que preparar lições bíblicas. O nosso ajudante, que naquela época não era um crente, foi a pessoa-chave para obtermos a terminologia bíblica apropriada de que precisávamos para ensinar. Mesmo antes de iniciar o ensino, os Mooks pareciam pressentir que estavam para receber uma mensagem maravilhosa. Quando o ensino começou, a aldeia toda de 320 pessoas se reuniu para participar. Nós não mencionamos nada sobre Jesus até que concluímos 2 meses de ensino das histórias fundamentais do Velho Testamento. No primeiro dia, nós começamos mostrando para eles o mapa da aldeia. E aí apontamos onde as outras aldeias Mooks estavam localizadas naquele mapa.
A partir daí, explicamos para eles progressivamente onde eles estavam situados em relação às tribos vizinhas e onde eles estavam localizados na província. E a posição da província no país da Papua Nova Guiné e onde a Nova Guiné estava em relação à Austrália, Japão, Estados Unidos e Israel. Depois expliquei para eles como a Bíblia, a palavra de Deus, a fala de Deus, veio há muitos anos atrás de Israel, à Europa e para o mundo, e agora estava chegando também para eles. Na segunda lição, nós discutimos as crenças dos diferentes grupos sobre como eles surgiram na Terra. Os Mooks criam que foram criados por dois tipos de pássaros. Quando lhes contei que há pessoas nas sociedades modernas que acham que evoluímos dos símios, eles comentaram, como são ignorantes. Então eu perguntei para eles, de todas essas crenças, qual é a correta? E eles disseram, nós não sabemos. Aí eu expliquei para eles que por essa razão Deus nos deu sua palavra escrita que nunca muda. Começando com Deus, lhe explicamos como Ele é, seus atributos. Aí falamos sobre Satanás e seus anjos caídos. Os Mooks acharam que o inferno é o lugar certo para o diabo e que Deus era justo em mandá-lo para lá com os demônios. Depois ensinamos sobre a criação do mundo, de Adão e Eva. Falamos sobre a escolha do homem em pecar e explicamos como Deus prometeu um Salvador que viria um dia para nos livrar do pecado. Nas histórias do Velho Testamento que se seguiram, enfatizamos a grandeza e a graça de Deus, a perdição do homem sem esperança por causa do pecado e a provisão de Deus de um sacrifício de sangue através da morte de um cordeiro. Usávamos encenações para ajudá-los a compreender bem o ensino. Quando contei que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, surgiu um dilema. Abraão, obviamente, era um homem piedoso, de forma que ele deve obedecer a Deus. Mas foi através de Isaque que o Salvador foi prometido. Eu sei que Abraão vai obedecer e que Deus salvará a vida de Isaque. Talvez com um cordeiro como substituto. Antes de terminar a história, 4 homens vieram individualmente me sugerir que Abraão obedeceria a Deus e que ele interviria salvando a vida de Isaque, providenciando um cordeiro como seu substituto. Eles desenvolveram uma reverência sincera para com Deus e temiam que pudessem ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles disseram, nós somos exatamente como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Por 2 meses nós ensinamos lições chaves do Velho Testamento cronologicamente antes de apresentarmos Jesus como Salvador, nascido como uma criança neste mundo. Ao estudarmos a vida de Jesus, os Mooks se tornaram grandes admiradores do Senhor. Jesus se tornou o herói da tribo. Eles o amavam e o veneravam. O povo da aldeia nunca perdeu uma lição durante as semanas que Marcos ensinou, de segunda a sexta, 2 vezes por dia. Os doentes eram trazidos em macas para os estudos. Quando uma gestante estava perto para dar à luz, eles arrumavam um jeito para que ela pudesse ficar pertinho o suficiente para ouvir as histórias. Um neném nasceu durante uma das reuniões e o ensino prosseguiu. Às vezes, os Mooks estavam tão compenetrados que não tinham vontade de comer, nem queriam dormir. Eles gastavam cada momento livre do dia discutindo as lições e ouvindo, vez após vez, as histórias gravadas diariamente. Esse maravilhoso Jesus era perfeito, ele podia fazer qualquer coisa. Ele era Deus. O dia, enfim, chegou quando foi contada a história da traição de Jesus por Judas e o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos. O povo ficou revoltado com Judas traindo o Salvador, mas eles criam que, de alguma forma, Jesus iria se livrar. Essa foi a última história que nós lhes contamos, antes da apresentação do Evangelho. No fim dela, nós dissemos para eles, amanhã nós terminaremos nosso ensino.
Na manhã seguinte, a aldeia toda estava reunida antes do nascer do sol. E eu comecei apresentando Jesus diante de Pilatos. As pessoas estavam muito sérias. Quando viram na representação Jesus sendo cuspido, açoitado e colocado na cruz, eles ficaram simplesmente atônitos e abalados. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Porque a morte e o derramamento de sangue têm um significado profundo para o Evangelho. Nós havíamos enchido um balão com água colorida para ser furado por um dos soldados romanos. Foi quando eles viram o sangue que a história começou a ter significado para eles. Nossa exposição e apresentação da ressurreição de Jesus foi simples, mas poderosa para eles. O Salvador estava vivo. Depois eu voltei novamente às histórias do Velho Testamento e, começando com Abel, expliquei que Jesus é o nosso sacrifício aceitável, da mesma forma que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Quando eu finalmente cheguei na história de Abraão e Isaque, eu disse para eles: escutem, assim como o cordeiro foi o substituto para Isaque, a morte de Cristo e o seu sangue derramado são o substituto para vocês. Nesse ponto, a luz verdadeiramente raiou. Eu podia ver e ouvir por toda a multidão a reação positiva deles para com a mensagem. Eu creio, eu creio, eu creio. Coloquei-me no meio deles e perguntei o que eles achavam. E de todos os lados surgiram respostas como essa. Eu sei que nasci no pecado e creio que Jesus pagou pelos meus pecados, que ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Redentor. Eu queria agradar os espíritos porque tinha muito medo. Não sabia como me livrar dos meus pecados, mas Deus, por sua graça, trouxe vocês aqui. Eu ouvi e confio no sacrifício de Cristo por meus pecados. Eu creio e Deus já me perdoou. Naquele dia, quase toda a aldeia manifestou sua fé no Senhor Jesus Cristo. Houve um tremendo sentimento de libertação. Os Mooks são geralmente um povo reservado, mas quando os convertidos sentiram uma libertação dos seus pecados, um regozijo espontâneo brotou no meio deles. Vejam o que aconteceu. Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. E tal quer dizer é verdade, verdadeiramente verdade. A vovó também se regozija porque também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. E tal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia. Senhor Zuki, nós consideramos o seu interesse em nossa agência missionária, mas sentimos muito que vocês não sejam adequados para o campo. São muito velhos.
Glória, não se aflija por causa desse povo. Considere sua saúde e as suas crianças. Marcos e Glória, como igreja, nós vamos ficar na retaguarda de vocês. Nós vamos orar por vocês e sustentá-los. Ide, em nome do Senhor. A obra missionária passa por lutas imensas e nós precisamos do teu apoio e das tuas orações. Entrem em contato conosco e teremos o maior prazer em atendê-lo. Imaginamos que o seu coração foi tocado com o documentário que acaba de assistir. Talvez você esteja pensando, será que estas histórias só acontecem lá nos lugares distantes? A resposta é não. Na verdade, muitos missionários brasileiros e estrangeiros atravessam fronteiras geográficas e culturais para levar a preciosa mensagem da salvação nos rincões de nosso país. E mesmo fora dele, onde estão acontecendo muitas histórias semelhantes a esta. A missão Novas Tribos do Brasil tem centenas de missionários envolvidos na evangelização e assistência social a dezenas de povos indígenas. No Brasil e em 4 países africanos, muito trabalho existe para ser feito e os obreiros são poucos. Das mais de 250 tribos indígenas brasileiras, dezenas ainda não ouviram as boas novas do Evangelho. Foram criados centros de preparo especializado para este ministério. Informe-se e participe de histórias missionárias que estão acontecendo. Conheça o trabalho da Missão Novas Tribos do Brasil acessando o nosso site www.mntb.org.br mntb@mntb.org.br Caixa Postal 221 75001970, Anápolis, Goiás. Fone, código de área 62 3318-1234.